Olá, alunos e alunas de Biologia. Eu sou o professor Gustavo Wildes e a gente vai aprender em 5 minutinhos sobre células procariontes e eucariontes. Com exceção dos vírus, todos os seres vivos do planeta são formados por pelo menos uma célula. E o que todas as células de qualquer ser vivo têm em comum é que elas são compostas por um material genético, que vai dar a identidade daquele organismo, daquela célula, o citoplasma, que é um material gelatinoso e rico em água, sais minerais, algumas proteínas, e também a membrana plasmática, que é o que vai limitar aí onde termina essa célula, né? Só que nem todas as células são iguais, então a gente vai ter estruturas a mais ou a menos e podemos classificar então em dois grandes grupos de células, as procariontes e as eucariontes. Nas células procariontes, elas são conhecidas por serem menores, né, bem pequenas do que as eucariontes, simples, possuem como organela citoplasmática apenas o ribossomo e não tem um núcleo organizado, que é a característica principal. O DNA dessas células fica numa região do citoplasma que a gente chama de nucleóide, que é como se fosse um núcleo primitivo, mas não pode ser considerado um núcleo verdadeiro. Exemplo de células procariontes são as bactérias de todos os tipos aí, arqueobactérias, eubactérias, micoplasmas, enfim. Existem bactérias que são autotróficas, ou seja, não dependem de outro ser vivo para se nutrir, então elas podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese, e tem as heterotróficas, que vão depender da matéria orgânica produzida por outro ser vivo. Inclusive, a maioria das que causam doenças diretamente são heterotróficas. O outro grande grupo de células aí são das eucariontes, se diferem das primeiras por serem grandes, né? Então, enquanto as procariontes medem de 0,5 a 15 micrômetros, e 1 micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000, as eucariontes vão medir de 15 a 200 micrômetros em média, né? São células bem maiores. Elas são também complexas. Basta olhar o desenho que a gente vai ver aqui uma série de organelas, que em outro vídeo eu vou falar das funções de cada organela, tá? Mas basta ver o desenho aqui para a gente ver o quanto elas são mais complexas que as procariontes. E por fim, o mais importante, elas possuem um núcleo delimitado pela carioteca, que é a membrana nuclear. Exemplos de células eucariontes, todas as demais células que não sejam bactérias. Então, protistas, né, algas unicelulares e protozoários, as células vegetais de qualquer planta aí que você pensar, as células dos fungos são eucariontes também, e as células dos animais. Reparem que todas elas têm o núcleo bem organizado aqui, né, no interior da célula, e são bem ricas em organelas diferentes. Os protistas, alguns, assim como a bactéria, alguns são autotróficos, outros heterotróficos, né? Os vegetais todos são autotróficos, então todos fazem fotossíntese e não dependem de outro organismo para se nutrir, enquanto os fungos todos são heterotróficos. Muita gente confunde fungo, né, cogumelo, com planta, por exemplo. Né? Cogumelo não depende da luz solar para nada, ele vive digerindo matéria orgânica morta. E os animais, que se nutrem também de matéria orgânica de outros seres vivos, né? Se alimentando direto ou indiretamente aí de outro ser vivo. E os vírus? Vírus são procariontes ou eucariontes? Na verdade, vírus são seres acelulares, não são formados por células. A composição deles é uma cápsulazinha de proteína, o capsídeo, envolvendo um material genético. Alguns têm uma membraninha em volta, que é o envelope, mas não são considerados células. Não tem nada que as células verdadeiras possuem, né? Organelas, nenhum metabolismo próprio eles não têm. Eles dependem de uma célula viva para se reproduzir, para se alimentar, para se movimentar. Então, são seres acelulares, portanto, não podem ser classificados como procariontes nem como eucariontes. É isso então. Se você achou esse vídeo útil, interessante, clique aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho
para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado e até a próxima!